a economia, o posto e o transportador. Voltando, não quero discutir política, não é a minha área, mas vamos colocar hoje o que está sendo proposto nessa mudança que envolve muito o transportador. A Petrobras tem uma exposição que, com razão, alguns críticos fazem, que nós estamos regredindo, afastando o capital estrangeiro ao a Petrobras adotar uma postura que o Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, o fez sobre a batuta do Lula, do presidente Lula. Qual foi a batuta? Gente, eu reconheço que a PPI, que é a paridade do preço internacional, ela é muito importante para o ativo da Petrobras, para a Petrobras. Agora, nós temos que ter um outro fator na mesa. 2 outros fatores. O segundo fator é que nós temos uma Petrobras que é uma das maiores empresas mundiais de petróleo. Nós temos uma reserva de petróleo que nos leva à autossuficiência de petróleo, mas não nos leva, por não ter investimentos em refinarias, à autossuficiência do produto acabado, do diesel e da gasolina. Então nós temos o petróleo, nós importamos ainda 20% de diesel, 7% de gasolina, porque não temos a autossuficiência no produto acabado. O que o Jean Paul Prats está falando é o seguinte: nós temos isso, mas eu não posso ficar subordinado só a uma coisa, que é a variação do preço internacional do petróleo. Posso parar? Claro. Eu posso dando pausa? Claro. Porque é muita informação, se me permitir. 7% nós compramos de onde? Nós compramos diversas coisas. Nós importamos tanto do Golfo do México quanto da Europa. Cada empresa hoje, cada trading que vai buscar, negocia um lugar, busca de um lugar, e a gente importa conforme o preço que eles conseguem, a cotação, o custo de porto, o custo do transporte. Então eles importam. Então hoje, por exemplo, a Shell importa, a Ipiranga importa, porque vem um ponto aí importante. São tantas coisas, né? Tem até uma música do Roberto Carlos, são tantos detalhes. Tem uma coisa importante que é a seguinte, Alisson. Até 2015, nós tínhamos um plano que afetava muito pouco o caminhoneiro, o dono do posto de gasolina, porque a Petrobras, ela sozinha fazia essa importação, independente do preço de paridade internacional ou não, e ela pegava essa defasagem que ela não refinava, ela importava e ela vendia para as distribuidoras, para a Shell, para a Ipiranga, para a Vibra, para a Ali, para todas as distribuidoras. Então, distribuidora nenhuma precisava ir buscar no mercado internacional essa diferença de cote. E até então, o que a Petrobras fazia até 2015, quando a Dilma saiu e entrou o nosso sucessor, o Temer, que o Temer modificou. O Temer falou o seguinte: não, a Petrobras só vai entregar para as distribuidoras o que ela produz. O que não produz, cada distribuidora vai buscar lá fora. Então, nós ficamos suscetíveis a esse preço lá de fora muito mais forte. Então, por exemplo, o que foi o grande primeiro problema quando o Temer entrou com essa nova lei da petróleo? Foi o seguinte: você imagina um motorista, que eu vivo muito com eles nas estradas, nos postos de estrada, que são clientes do esporte. Ele saía de Minas Gerais para poder ir para Belém, numa viagem de 4 dias. Ele saía daqui com diesel a R$4, chegava em Belém com diesel a R$5,50. De onde ele tirava isso? Ele já contratou o frete, ele já fez o frete. Ele ia tirar de onde? Da comida? Tirar da manutenção ou da prestação do caminhão? Ele ia diminuir a prestação do caminhão, ou de casa, ou aluguel de casa. Então, essa insegurança para esse grupo, que para mim é uma das maiores economias do Brasil hoje, é a economia sobre rodas. Então, essa economia sobre rodas, sobre pneus, fundada lá na época de Juscelino Kubitschek, quando adotou para o Brasil a estrutura de estradas e não de ferrovias, foi crescendo, que hoje, por exemplo, você está tomando um café. Esse café custou diesel. Esse café foi transportado.
primeiro grão, depois refinado, depois ensacado. A economia do diesel sobre esse café, a economia sobre rodas, no Brasil ela é muito forte, muito forte. Então, no meu ponto de vista, o governo está correto, ou a Petrobras está correta quando ela fala: eu tenho que evitar que essa oscilação do preço internacional afete aqui dentro. Assim, ela vai afetar, ele promete que vai afetar, mas eles vão fazer um período maior. Então, a condição mínima para o motorista poder se programar, para a transportadora saber como se programar, até para negociar o frete, para pagar o frete, porque o diesel afeta, e a gente vê na estrada, não é mais brincadeira. Você pega 500 litros de diesel num caminhão, nós estamos falando de R$2.500, que ele está colocando ali na hora e à vista, para ele poder conseguir um precinho melhor à vista. Quando ele vai para a prazo, ele já paga o cartão, os juros do cartão e etc. Então, essa certeza para o motorista é o que está em discussão hoje, quando uma parte da economia, uma parte dos economistas que estão corretos, fala o seguinte: se a Petrobras abandonar a PPI, abandonar a paridade internacional, os investimentos vão ser menores, a credibilidade vai ser menor da empresa, os investimentos na Petrobras vão ser menores. Só que na prática tem um outro lado que fala o seguinte: cara, se eu continuar com isso, eu mato uma economia sobre rodas. Onde é que eu vou colocar? E o Brasil não tem a fuga da ferrovia, não tem a fuga da hidrovia. Nós não fomos construídos, não foi escolha de JK lá na época, a ferrovia, foi a rodovia para ser mais rápido.